Olá, meninas. Boa tarde, tudo bem? Vou gravar hoje para vocês uma aula de plano de aula. Nós vamos falar primeiro sobre o que é plano, o que é planejamento, tipos de plano. Eu presencialmente já dei essa aula a vocês, mas vou deixar gravado para que qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do que é plano de aula, do que é um planejamento, o que é plano de curso, plano de ensino, vocês possam recorrer a esse vídeo aí quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então agora eu não vou mais aparecer, vocês vão só ouvir minha voz e nós vamos aí dar início. Eu não sei quantos vídeos de 15 minutos eu irei fazer para fazer essa aula, mas assistam todos, ok? Vamos lá. Começamos então com essa... Ai, já esqueci o nome. Esqueci mesmo, gente. Da Mafalda aí que fala sobre essa tirinha, lembrei. Essa tirinha da Mafalda que fala o seguinte: o que você está fazendo, Mafalda? Estou planejando a minha vida. Para não viver o acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar a minha vida com clareza. Aí, pelo desenho, vocês estão vendo, né? Ela diz, teoricamente, é claro. Então, gente, falando em plano, em planejamento, quem aqui, né, já não tem um sonho, tem um desejo de ter alguma coisa material que talvez seja um pouco mais cara, tenha vontade de fazer uma viagem do exterior, ou uma viagem dos seus sonhos? Quem é que pode simplesmente hoje, né, chegar e dizer assim, eu vou, semana que vem, tirando a pandemia, né, gente? Mas vamos dizer assim, semana que vem alguém fala assim, eu vou viajar. Semana que vem eu vou viajar. Será que a gente tem essas condições? Será que a gente tem o dinheiro suficiente? Mesmo se não fosse dinheiro, será que a gente teria, vamos dizer assim, tempo, organização daquilo que a gente faz? Poderíamos abandonar, né, o que a gente está fazendo para poder fazer essa viagem de repente? Então mostra que na vida da gente tudo para dar certo, tudo para ser bem feito, tudo para, né, evitar erros, é necessário planejar, é necessário planejamento. Não esse aí da Mafalda, mas planejamento. É evidente que mesmo a gente planejando tanto, às vezes caímos no improviso, às vezes temos problemas não previstos. Você imagine quando a gente não planejar. Se eu vou fazer uma viagem para o exterior, o que seria necessário para essa viagem? Será que eu poderia ir de uma hora para outra? Será que eu poderia resolver assim e ir? Não, eu teria que ver muitas coisas antes. Eu teria que ver a questão do passaporte, se eu vou estar com passaporte para poder entrar naquele país. Eu teria que ver a estadia, o local que eu vou ficar, quais as condições do clima, as roupas adequadas para estar naquele país. Eu teria que ver se o dinheiro que eu tenho seria suficiente para ficar os dias que estava programado. Eu teria que ver a passagem aérea, se cabia, se batia junto com a data da viagem. Tudo isso é planejamento. Então, se eu fosse pensar numa outra situação, casamento. Quem já casou aqui na igreja, já fez tudo o que tem que fazer, sabe como é que é planejamento. Casamento. Mesmo que seja um simples casamento, só no civil, a gente precisa planejar. E não planeja de uma hora para outra. Então, gente, planejamento é a alma, é a essência do professor. Eu ainda fico bastante admirado e isso é bem comum, professores irem para suas salas de aulas sem planejamento, sem organização de conteúdo, sem saber onde ele quer chegar, sem saber o que ele está fazendo ali. Então ele vai lá, ele vê algum conteúdo que ele tem que dar, ele pesquisa na internet, ele tira uma folha, ele abre o livro. Esse tipo de aula, de uma folha da internet, de um livro, esse tipo de aula precisa de professor?
Vou botar vocês para pensar. Será que precisa? Eu estava conversando com uma certa adolescente e adolescente é triste, né, gente? E ela pegou e falando dos professores e tudo mais. Aí ela pegou e falou que o professor de matemática dela, eu perguntei como é que foi, né? O professor de matemática dela não faz diferença ele estar na sala ou não. Eu falei, como não faz diferença? Não, porque ele vai pro quadro, ele enche o quadro de dever, depois ele sai para dar uma voltinha, tomar café, depois ele corrige o dever. Eu falei, mas como assim? Mas ele não te explica, não traz alguma coisa interessante, não traz um objeto, um recurso? Não. Então, se é para fazer como ele está fazendo, não precisa dele. Foi o que ela concluiu. Então, tem certos tipos de aula que não são planejadas, que não são pensadas pelo professor para trabalhar, porque o processo de ensino e aprendizagem precisa do professor, gente. Precisa. Então, se você, na sua aula, você não se vê ali como um mediador, como alguém que vai fazer com que aquela aula flua, com que aquela aula seja importante para aquele aluno, para aquele entendimento, para aquele currículo que você está dando, a estratégia que você vem usar, venha causar realmente o processo que Piaget fala de assimilação e acomodação, e isso não acontecer, não está acontecendo na aprendizagem. Por isso que eles dizem, eles decoram para fazer provas para tirar nota. Por isso que a gente está com a educação ainda assim. Então vamos dar andamento à nossa aula. É só uma reflexão. O que você entendeu com a fala da Mafalda? Acabou eu falando tudo, né? O que isso tem a ver com o trabalho do professor? Também já falei para vocês, porque a essência do trabalho do professor é o plano, é o planejamento. Preste atenção na próxima imagem e o que ela te revela. O que pensa? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se eu estivesse na sala com vocês agora, eu sei que vocês falariam muita coisa. Então, temos uma pessoa aí com dois caminhos. E ele está com a mão na cabeça. Então, é sinal do quê? Ele está em dúvida. Ele não sabe o caminho que vai tomar, que direção tomar. Ele não sabe se ir para a direita vai ser melhor, vai ser mais curto, ou se ir para a esquerda vai encontrar menos perigo, ou vai ter menos obstáculo, ou vai ser também mais curto. Ele não sabe. Quando você está nessa situação, é porque você não sabe aonde você quer realmente chegar. Vamos chegar um pouco mais para frente.